Bom, gente, vamos começar aqui a fazer um modelo de aula. Vou tentar resumir em um vídeo que foi dado em aula presencial. Basicamente, o assunto é sobre blocos e Ashura. Blocos, vamos começar com ele. Basicamente, blocos, a gente tem essa função, essa ferramenta do AutoCAD, para poder trazer para dentro do projeto desenhos que a gente não fez, desenhos que não são de nossa autoria. Então, por exemplo, um móvel, um mobiliário, você não precisa de desenhar ele já vem pronto, né? Todas as linhas agrupadas. E aí vai ter a segunda função do bloco, que é você agrupar conjunto de desenhos. Então, se por acaso você quiser agrupar essa planta em um bloco, para que você não perca nenhuma linha, nenhuma informação dela, possa copiar e colocar em outra posição no projeto, é interessante você agrupar isso, até porque diminui um pouco a exigência do computador para processar todo o seu projeto, né? Fica um pouco mais leve. Bom, primeira coisa sobre os blocos, como são produtos que você vai colocar no seu projeto para simbolizar o layout, no nosso caso, como a gente está fazendo planta de planta baixa, com nível baixo até de detalhes, mas a função nossa aqui é simbolizar o uso de cada um desses espaços, né? Colocar algum elemento, uma geometria que represente a função que ele vai ter, para ficar um pouco mais claro. Na hora de você olhar uma planta baixa, você tem um entendimento mais simples, mais rápido, mais direto. E ao mesmo tempo o bloco, né, esse mobiliário que você vai colocar, ele também vai representar o móvel com a dimensão fiel dele. Então, como uma casa, um laboratório, qualquer projeto que você tiver com todo o mobiliário lançado, você tem uma noção se aquele ambiente é pequeno, é grande, se você tem uma condição ergonômica satisfatória no projeto, enfim. Então, vai ter essa função. Vamos começar, então, entendendo como que a gente insere um bloco aqui dentro. Então, primeira coisa, eu tenho aqui nessa aba Insert. Eu vou escolher aqui esse menu Insert. E vou procurar, então, a minha biblioteca de blocos. O que é essa biblioteca de blocos? É uma pasta no meu computador, onde eu tenho vários arquivos do AutoCAD, que são os blocos, quer dizer, os projetos, os desenhos que eu quero trazer para dentro desse projeto que eu estou trabalhando. Então, com o tempo, né, você vai montando a sua biblioteca de blocos, você pode buscar na internet, você pode fazer download disso na internet, né? Então, eu vou vir aqui e vou carregar. Eu tenho aqui uma pasta no meu computador, chamada Blocos para AutoCAD. Essa pasta, ela está compactada, ela veio lá do PVANet. PVANet a gente colocou esse arquivo lá para quem tiver alguma dificuldade ou tiver com preguiça de procurar na internet algum material, né? Então, no caso, eu descompactei. Eu tenho aqui a minha lista de pastas com blocos. Então, no caso do banheiro, eu tenho aqui 3 opções de arquivos. Dá para ver aqui na miniatura qual arquivo que eu vou trabalhar. Vamos começar com a ideia, por exemplo, de um vaso sanitário. Vou colocar esse vaso sanitário dentro do projeto. Então, vou vir aqui, Open, ele vai abrir esse arquivo DWG dentro do meu projeto. Então, nessa tela anterior aqui, né, dá essas coordenadas que você pode alterar, escala, ponto de inserção. Sugiro que deixe marcado dessa opção, dessas opções aqui. A questão que tem que ficar atento aqui nesse momento é sobre esse texto aqui. Então, nesse caso, ele está falando que o bloco, quando ele foi criado, a pessoa que criou indicou no arquivo qual unidade que ele estava trabalhando. Então, esse arquivo veio com esse registro de que o bloco estava em centímetros. Então, no caso desse meu projeto, para ele ser convertido para a unidade do meu projeto, ele vai ter que ser multiplicado por esse fator de 0,01. Quer dizer, no meu projeto eu estou trabalhando em metros. Então, para eu converter um objeto de 70 centímetros,
para metros, ele tem que ser multiplicado por 0,01 e ele vai acabar entrando no meu projeto com a medida de 0,7 metros, que é a mesma coisa que 70 centímetros. Vou dar um OK. E aí o meu cursor mudou de aparência, perguntando onde que eu quero inserir esse bloco. Então, supondo que aqui seja meu banheiro, eu vou clicar aqui na área, meu bloco foi inserido. Ele ficou, na verdade, teve um problema porque ele ficou muito pequeno. Ele está ali, naquela área, mas muito pequeno. Então, eu vou ter que alterar, no meu caso agora, a escala desse projeto, né? A escala desse desenho. Bom, para quem tem uma dúvida, usando o comando UN, você abre essa janela de unidades do projeto. Se define aqui a sua precisão, quantas casas decimais você está trabalhando, e que você informa para o AutoCAD também qual unidade que você está trabalhando, no caso, que metros. Então, quando eu insiro um projeto, né, um bloco dentro do meu projeto, esse fator aqui, né, que eu falei agora há pouco, ele reconhece aquela informação que eu passei para o AutoCAD, e reconhece a informação do arquivo original. Mas provavelmente esse arquivo original não foi feito em centímetros. A pessoa configurou ele em outra unidade, indicou que foi feito em centímetros e o AutoCAD só entendeu, fez essa conversão, dando esse problema. No meu caso, que é esse tamanho reduzido aqui. Bom, qual que é a solução que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que aumentar esse bloco. Então eu tenho que, primeira coisa, entender qual que é a dimensão que ele deveria ter, o tamanho real dele. Nesse caso aqui está medindo 0,66 metros. Está certo, na verdade está certo. Bom, então, na verdade, meu projeto não está em metros. Pronto, meu projeto está em centímetros. Então, vou apagar ele. Vou configurar minha unidade de novo. Pronto. Agora, quando eu inserir meu projeto, né, meu bloco, ele foi feito em centímetros. Meu fator está 1. Quer dizer, centímetro por centímetro, eu multiplico ele por 1. Não sofre alteração do tamanho. Pronto, está lá. Então, ele cai no tamanho certo dele. Vou conferir aqui a medida dele. A lembra de 66 centímetros é uma medida coerente com o tamanho de um vaso sanitário, né, na realidade. Vou rotacionar aqui o meu bloco. E agora eu vou colocar ele no layer correspondente, no meu caso, o layer de mobiliário. Vai ficar nesse tom de cinza, claro, que a gente configurou em sala. As paredes que a gente havia configurado em sala, elas vão ficar em outra cor, né? Talvez esse azul claro, esse ciano. E o caso do bloco vai ficar em cinza, né? O layer de mobiliário. Bom, aí aqui pode acontecer um erro, pode acontecer um problema. Por exemplo, vou inserir aqui um outro bloco, esse que eu já configurei para dar erro. Na hora que eu coloco meu projeto, ele acabou chegando aqui no meu banheiro, onde que eu cliquei, mas ele veio com a cor errada. Bom, vou mudar a cor dele, vou colocar ele em imobiliário. Pronto, ele está em imobiliário, mas a cor não é cinza. Então, ele foi criado de uma maneira errada. Ele deveria ter sido criado, a linha que foi usada para desenhar esse elemento, esse produto, deveria ser o layer 0. Ele deveria ter sido criado no layer 0. Nesse caso, que provavelmente não foi. Então, no nosso caso aqui, se eu imprimir esse projeto hoje, esse vaso sanitário vai sair impresso na cor rosa, ou se esse rosa foi configurado para alguma espessura de projeto, ele vai sair uma espessura totalmente diferente do que deveria. Então a solução para isso é eu editar o meu bloco. E como que eu faço para editar esse arquivo? Só clicar 2 vezes em cima dele, vai abrir essa tela, você pode dar um OK. Pronto, aqui é a tela de edição de blocos. Nesse caso que eu posso mudar o meu layer. Então eu vou colocar ele no layer 0, ele estava em outro layer do projeto, no layer 0.
Eu posso inclusive acrescentar algum elemento se eu quiser. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui essas bolinhas aqui no meu desenho, eu acrescento e vou salvar esse arquivo. Cuidado aqui na hora de você fechar essa edição. Não feche pelo X que fica aqui embaixo, mas feche por aqui. Tá? Se você fechar pelo X, você fecha todo o seu projeto. E aqui você vai fechar o editor do bloco. Ele te pergunta se você quer salvar as configurações. É claro que eu quero. Então pronto, esse bloco agora ele pode ser colocado em qualquer layer que você quiser, que ele agora vai acompanhar a cor do layer onde for colocado. Tá? Bom, o segundo ponto que a gente vai falar agora, então, vai ser para a gente poder criar bloco de todo o projeto. Por exemplo, eu quero agrupar todo esse elemento. Imagina que ele está cotado, ele tem mais móveis, outros elementos da construção. Eu quero agrupar isso, transformar isso aqui num bloco. Então, seleciono tudo isso. Eu posso vir aqui e mandar ele criar um bloco. Ou para quem usa comando no teclado, digitar B e Enter. E ele te pergunta aqui o nome, então eu posso colocar aqui por planta baixa. CAD. Escolha um ponto de referência. O ponto de referência é o ponto de inserção desse bloco no seu projeto. Lembra que no vaso sanitário ele tinha um ponto azul atrás dele? Aquele ponto é o ponto de referência dele. No nosso caso, eu vou escolher um ponto. Vai ser esse vértice aqui da casa. Aqui é a unidade que está sendo construída, centímetros. Posso dar um OK. Pronto. Meu projeto agora está agrupado. E o ponto de referência dele está aqui. Ó. Posso inserir mais nesse bloco. Agora ele está na minha lista de blocos possíveis para ser inseridos no meu histórico de blocos. Vou dar OK e posso agora começar a colocar esse bloco no meu projeto quantas vezes eu quiser. São elementos separados agora. Se eu quero desfazer o bloco, se eu quero desagrupar, eu posso apertar X e mandar ele explodir esse bloco. Então ele volta a ficar como linha, como estava antes. Não façam isso no mobiliário. Se eu fizer isso, eu acabo de explodir esse mobiliário e transformo ele em linhas soltas. Não há necessidade, não vou fazer edição desse objeto, não preciso agrupar ele. Vou montar ele agrupado. Manter ele agrupado. Bom, uma terceira questão que a gente pode trabalhar com blocos é eu criar meus próprios blocos e guardar isso numa biblioteca minha. Por exemplo, vamos trabalhar aqui com uma pia, que ela vai fazer parte de uma bancada de um laboratório, por exemplo. Bancada, eu posso desenhar ela com as dimensões, enfim, ela vai ter essa geometria. Vamos supor que ela vai ter aqui um furo para passagem de cabos, tubulação, enfim. Esse é o bloco que eu quero salvar, é o bloco que eu projetei, que eu desenhei. Então, a primeira coisa, garantir que tudo esteja no layer 0. Está no layer 0. Então agora eu vou entrar no comando de criação de blocos. Ao invés de criar o bloco, nesse caso eu só vou agrupar esses elementos, vou usar o write block. Quer dizer, eu vou escrever um bloco, vou criar um arquivo que pode ser salvo numa biblioteca do meu computador. E esse arquivo eu posso mandar para qualquer pessoa que eu quiser. Enquanto se eu só criar esse bloco, agrupar, ele fica preso dentro desse projeto. Na verdade, o AutoCAD ele tem uma opção chamada Design Center. Quem quiser pesquisar isso depois, você consegue extrair qualquer bloco de qualquer projeto que você tiver. Então, nos casos que eu vou usar o write block, vai aparecer essa janela falando o seguinte: todos esses objetos selecionados vão se transformar num bloco. O ponto de referência dele eu vou determinar, vou supor que eu quero bem aqui no meio.
e ele vai ser salvo aqui nesse caminho. Vou escolher aqui um outro lugar para ele ser colocado, por exemplo, nessa minha pasta de vídeo. E o nome dele eu determino. Pronto, vou salvar esse arquivo. Unidade centímetros. Ok. Ainda não é um bloco aqui. Está desagrupado? Sim. Mas na hora que eu for inserir um novo bloco, eu posso agora localizar esse arquivo. Pronto. Ele agora é um arquivo DWG que eu posso inserir no meu projeto. Posso mover ele aqui no caso. O ponto de referência dele está aqui. Tá. E esse bloco eu vou colocar no layer mobiliário. Deslocar ele um pouco da parede. Pronto. Está representado então os meus blocos do meu projeto. E a ideia é tentar mobiliar o máximo possível o meu projeto, mas sempre evitando blocos com muitos detalhes. Por exemplo, escolher aqui alguns desses blocos que tem problema. Por exemplo, vamos ver aqui. Essa cadeira. Essa cadeira ela tem muitas curvas, muitos elementos geométricos. Ela vai pesar o seu arquivo, você não precisa de tanto detalhe. Mas você pode simplificar para uma cadeira desse tipo, ou desse, ou até mesmo desse. Tente trabalhar sempre com geometrias mais simples, geometrias mais detalhadas. Elas vão pesar o seu arquivo, vão virar um borrão de tinta depois no seu projeto. Então eu posso trabalhar com a mesa. Ficou muito pequena, não tem problema. Nesse caso a minha solução é dar o comando de escala. Então eu vou conferir aqui. Ela tem 9 centímetros. Deveria ter em torno de 90 centímetros de diâmetro. Então eu uso o comando escala. Para quem quiser o comando de teclado, SC. Especifico qualquer ponto aqui. E agora ele pede para mim o fator de escala. O fator de escala vai ser 100. Vou aumentá-la 100 vezes. Ainda está pequeno. Vou dar outro fator de escala, vou aumentar mais 10 vezes. Agora eu vou medir algum ponto de referência, por exemplo, uma cadeira. Ela mede 40 centímetros? Sim, mede 40 centímetros, então esse móvel está no tamanho condizente com o real. Bom, um outro problema que a gente pode ter também é na hora, por exemplo, de inserir um elemento, ele não é colocado na posição que a gente deseja. Por exemplo, um tanque para lavar roupa, quero colocar ele aqui. Não apareceu, não está pequeno, não está grande. O que aconteceu? Ele foi colocado aqui, ó, bem distante do meu projeto, porque quando ele foi criado, o ponto de referência dele ficou aqui, longe do objeto. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, manter o ponto de referência sempre dentro da geometria do objeto. Nesse caso, tem que mover ele para cá, fazer os comandos de rotação, movimentar, enfim. Então esse bloco, o ponto de referência dele estaria nessa posição. É um erro também comum de acontecer. Bom, tá aí. Então bloco, para quem quiser, essa configuração.